Vamos lá, vai deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Gente, o Adson já foi operado, já recebeu alta, cirurgia na tíbia, depois da fratura, né, perna direita, mas o Vasco não faz previsão de quanto tempo ele volta a jogar. Antigamente os médicos até davam, olha, vai ficar cerca de tanto tempo parado. Hoje os departamentos médicos não arriscam e com isso o jogador, né, tem aí aquela preparação. O volante Thiago Mendes, acertado com o Vasco, está desembarcando no Rio de Janeiro. O voo atrasou, chegariam no início da noite. Agora vai chegar um pouco mais tarde, deu problema no avião. E a gente aguarda para assinar contrato de 2 anos e meio com o Vasco. O Fernando Diniz e também o Léo Jardim entraram no circuito e ajudaram o Vasco na contratação deste atleta. Na quinta-feira, daquela expulsão contra o Fortaleza. Não acredito que ele venha sofrer alguma punição de muitos jogos. Não acredito. Acredito até que o jurídico do Vasco consiga absolver o atleta e deixá-lo livre para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas, se ele for punido, o Vasco pode tentar o efeito suspensivo. Ele que fez uma grande partida, uma das melhores partidas dele na sua volta ao Vasco no jogo contra o São Paulo, antes da paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes. Vamos juntar, vamos bater papo aqui, porque hoje eu quero propor o seguinte a vocês, tá? Eu quero pedir a vocês o seguinte, bom, like, deixa eu botar aqui, né? Deixar o like, comentar, compartilhar, blá, 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 você já sabe tudo. Mas eu quero desenvolver com vocês o seguinte pensamento. Nós temos algumas opções a partir de agora. Um abraço, meu amigo Roberto Campos, direto da Nova Zelândia, para poder olhar para frente e entender o que vem por aí, né? Então, assim, nós vamos bater papo para poder ajudar, que daqui a gente consegue ajudar também, porque a voz do torcedor, ela é importante. Eu quero trazer as opções que o Diniz tem para que a gente possa imaginar como montar o Vasco da Gama. Bom, vamos começar trazendo as opções que tem o técnico Fernando Diniz para montar o elenco. Cara, olha só. Esse é o time do Vasco que jogou contra a equipe do São Paulo e a tendência ser o time do Vasco para enfrentar o Botafogo. Precisamos de um zagueiro. Vamos debater isso, Giovani, porque esse é o time que provavelmente entrará em campo sábado, às 6h30 da noite, diante da equipe do Botafogo. Eu até tenho aqui algumas reservas, né, para que a gente possa bater papo. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pronto, ó, botar eles para cá, pronto. Então a gente consegue observar algumas opções. Existem outras. Por exemplo, para o Rafael, o João Vitor não dá. Aí a gente faz o quê, o Rafa? Coloca quem ali? O Maurício Lemos? O Luiz Gustavo? A zaga seria Maurício e Luiz Gustavo? Eu gostaria que essa zaga jogasse. Mas o Maurício não consegue jogar. Lamentavelmente, ele não consegue jogar. O que eu quero debater com vocês e trazer para vocês aqui, esse time que tá aí do Vasco, para enfrentar o Botafogo, para os próximos desafios que nós temos pela frente, depois do Botafogo, nós temos Independente Del Valle, que é o jogo da Sul-Americana. Então, assim, o time do Vasco é um time que dá para encarar esses adversários que nós temos pela frente. Puxo para vocês, meus amigos, Giovani, para poder trazer cada vez mais conteúdo. Leandrinho é uma boa opção. Estou trazendo aqui, ele está, deixa eu ver aqui, do lado como
O jogador, voltar aqui para essa. O jogador à disposição do Diniz. Acredito, e até botei aqui, ó. Leandrinho tá ali, 66. Com a chegada do Thiago Mendes, que eu botei número 88, eu não sei efetivamente qual o número que ele vai escolher, o Vasco ganha em uma opção na proteção à zaga. Hoje, a nossa proteção é feita pelo Hugo Moura, pelo Tietê. Esse quarteto aqui, aproximar mais um pouquinho essas linhas, Coutinho já com a 10, Nuno pela esquerda e Ryan pela direita, com o Verratti, esse quarteto funcionou muito bem contra o São Paulo, só que isso já tem um mês. E aí bate aquela dúvida. O que vai acontecer daqui para frente? O Tietê tem uma mobilidade que tem o Paulinho, que até não está aqui no banco. Vamos incluir o Paulinho aqui também, né? Dá pra gente adicionar jogador. Então vamos botar aqui, ó, Paulinho 18. Paulinho 18. Pronto. Meia. Que é um cara que fez uma temporada 2023 excelente. Mas teve a contusão e aí o 2024 não foi o que a gente esperava quando ele voltou. Né? No finalzinho, claro. Aí, por 25 veio, a gente falou, cara, agora vai. Vamos ganhar o Paulinho, vamos ganhar o Jair como opções. E não foram ainda. Isso justifica também a busca por um jogador dessa função, que é o caso do Thiago Mendes. Hoje, no vídeo mais cedo, no nosso Café Vascaíno, eu propus uma discussão, um debate em que alguns entenderam, alguns souberam captar onde eu fui debater, que não é a capacidade mesmo, não é a capacidade técnica do Thiago Mendes. Essa eu não discuto pelo que eu vi no Brasil e na França. O que eu discuto e levanto para a gente debater é a questão do valor. O Vasco pode se dar ao luxo, neste momento, de contratar um jogador com um salário de R$650 mil, mais bônus, metas que ele pode alcançar e bater. Mas vamos pegar só o salário base, R$650 mil na atual situação financeira do Vasco, para um volante? Essa é a dúvida que eu tenho. Ah, mas se não contratar, Azevedo, o futebol está muito caro, a gente não vai contratar ninguém. Então, a gente tem que contar nesse momento com o Jair, com o Paulinho, com quem tá lá, com o Cocão. Não vai ter jeito. Porque eu entendo que o Vasco não tenha tantos recursos assim, mesmo com a série do Payet e com outros que já deixaram o clube, como o Capasso, e que ainda vão deixar, Jean Davi. Eu até não botei o Jean Davi nesse banco. Pô, o Jair ganha 900, mas ele já ganha, Cássio. Aí você não pode trazer um outro com proximidade de valor para a mesma função. Por exemplo, Gabriel Pirani. Ah, seria um reserva imediato do Coutinho? Sim. Um grande reserva? Não vejo. Não vejo ele como um grande reserva. E a tendência, como ele vem livre do mercado, é que o salário seja baixo. O problema é que você tem que embutir luva. Como o cara vem livre, o Vasco não paga nenhum clube, por isso, você paga o jogador. Aí a pergunta que eu faço, o Gabriel Pirani, quem não lembra dele, jogador que atuou no Fluminense, inclusive, um jogador, tecnicamente, do nível que nós temos aqui no Vasco da Gama. 23 anos, a idade é boa, mas assim, será que o Estrela, que o Zuccarello, que o Garré não são jogadores que possam fazer melhor essa função? Cria do Santos, foi emprestado ao Fluminense, atuou com o técnico Fernando Diniz, foi vendido na metade 23 para o DC United, chegou a ser emprestado de novo ao Santos. Ele pertence ao Bertolucci, ele é representado pelo Bertolucci. Talvez isso explique, já que o Bertolucci representa o Diniz, a indicação e a chegada. Não está contratado. Mas trazer um jogador, como disse o Admar Lopes
lá na apresentação dele, que nós temos igual, não faz sentido. Eu acho um jogador razoável. Ah, depende do custo-benefício. Então, o Elton, 650 mil, salário do Thiago Mendes. Digamos que ele não tenha meta, não tenha bônus, não tenha nada. Não tenha luvas. Que tem. Mas vamos só pelo salário. Não é alto para um volante? Então essa questão envolvendo só o salário, ela às vezes, ela encobre outras situações. Porque você tem o salário, se você dissesse para mim assim, não, o Thiago está ganhando 200 mil de salário, mais 200 mil de luvas. Vai a 400 num todo. Legal. Razoável. Você sabia que a tal cláusula que o Pedrinho tanto fala, que o Vasco tem que pagar 1 milhão de euros caso permaneça na Série A, que foi no ano passado, ao Benfica, pela contratação do João Vitor, ela não é uma cláusula pura e simples assim, não. Ela é a seguinte, o Vasco é obrigado e, com isso, compra mais 10%. Ou seja, o João Vitor já custou ao Vasco 7 milhões de dólares. Muito mais caro que o Léo Ortiz, que é mais jogador que ele. Mas a 777 também achava que sabia o que estava fazendo. Então, assim, o que eu quero debater com você, torcedor, o elenco tem que ser encorpado, concordo, Jorge Luiz. Temos que aumentar as características, a qualidade do time, concordo. Mas será que a nossa base não serve para nada? Hoje, a nossa base acabou de dar um sacode, é o Sub-17, 4-1 no Brasileiro em cima do Grêmio, lá. Então assim, cara, eu falei euro? Não, dólares. Euros, isso, perdão, euros, 7 milhões de euros, isso. Então assim, a nossa base é rica, ela tem que servir. O Pedrinho veio da base, o Felipe veio da base, que estão lá. É isso que não dá para entender. Não dá para entender. Entendeu? A gente tem que chegar e dar um salário como esse a um atacante, a um 10. Simples assim. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.